Olá, bom dia a todos e obrigado por participar do nosso call de resultados do segundo trimestre do ano de 2024. Eu vou começar aqui rapidamente com uma atualização da Leblon Equities e depois a gente fala do cenário, das carteiras, da nossa performance, do que nós fizemos de modificações nos nossos principais fundos no segundo trimestre de 2024. A Leblon é uma empresa que está prestes a completar 16 anos, agora em setembro de 2024. A gente está muito orgulhoso desse feito. É um marco de longevidade no mercado brasileiro. Começamos em 2008, no meio a uma grande crise, incomparavelmente maior ao momento difícil que a gente passa nesse momento, mas já nascemos no meio da crise e já vivemos algumas delas aí nas últimas décadas. A gente acredita que hoje tem uma equipe bastante experiente, focada, somos 21 pessoas, 12 no time de análise e gestão, sendo 4 cogestores, cada um dos cogestores fazendo análise de empresas e gestão de fundos de ações há mais de 25 anos no Brasil. É uma estrutura que privilegia a transparência e o alinhamento de interesses, todos nós com parcela significativa do nosso patrimônio investido nos mesmos fundos que nós oferecemos, né, para os nossos clientes, e uma filosofia de investimentos que a gente se mantém fiel a ela há 16 anos. Evidentemente que a gente vai aprendendo com os erros, vai aprimorando, mas a espinha dorsal da filosofia de investimentos se mantém a mesma desde a nossa fundação lá no ano de 2008, que é uma análise que foca no fundamento das empresas, chamada análise bottom-up, uma estratégia de longo prazo. Então, quando a gente compra uma ação, é para ficar 3, 5 ou mais anos investido com a empresa, se for o caso, e a prática do que a gente chama de ativismo colaborativo. Em algumas empresas, participar de conselhos de administração, de comitês do conselho de administração, ter uma postura de dono, efetivamente, das empresas onde a gente investe, uma postura mais parecida até com a do investidor de private equity, em alguns casos, do que com o investidor de fundos de ações em geral. O nosso fundo principal, Leblon Ações, que iniciou em setembro de 2008, acumula uma rentabilidade de 386% contra 150% do Ibovespa ao longo desses 16 anos de história. Aqui, como a Leblon está estruturada hoje, por produtos, então são basicamente 4 famílias: a família Leblon Ações, onde nós temos o Leblon Ações e o Leblon Ações 2. A única diferença entre eles é que o Leblon Ações investe em companhias globais. A gente tem feito isso desde 2021 com bastante sucesso. Começamos com uma participação pequena, de 5% do portfólio. O primeiro investimento que fizemos foi em Uber. Hoje nós temos investimentos em 7 empresas globais de tecnologia que representam 26% do patrimônio do fundo Leblon Ações, e esse segmento do fundo tem contribuído de maneira bastante positiva para a nossa performance nos últimos 2 anos, como a gente vai ver um pouco mais para frente. O Ações 2 tem o mesmo portfólio de ações brasileiras, a diferença é que ele não tem as empresas globais. Depois nós temos o Leblon Pipes, que é um fundo que só investe naquelas small caps, onde a gente tem uma participação relevante no capital total, onde a gente está no conselho de administração em alguns casos, onde a gente tem uma postura bastante ativa. Esse é um fundo que tem uma liquidez mais restrita, ele tem lock-up de 1 ano, resgates semestrais, para nos permitir concentrar a carteira dele em poucas empresas. Hoje tem 7 empresas na carteira, e com um nível de concentração elevado em empresas de menor liquidez, mas que, na nossa visão, tem um potencial de valorização muito grande, como é o caso da Priner, como é o caso da Mills, da Brisanet, da Ocean Pact, que são as principais posições hoje do Leblon Pipes. O Leblon Global foi lançado há pouco mais de 1 ano. Como eu disse, nós começamos a investir no exterior no ano de 2021, usando uma pequena parcela do Leblon Ações e do Leblon Previdência, e há pouco mais de 1 ano decidimos criar um produto para investir só nessas empresas globais de tecnologia, em alguns temas que nós elegemos como temas que a gente quer estar por dentro do que está acontecendo, porque eles vão impactar todas as empresas que a gente investe aqui no Brasil, e a nossa proposta é escolher as vencedoras que negociam a preços razoáveis dentro desses temas que a gente vê com uma dinâmica positiva nas próximas décadas. E a nossa família de fundos de previdência, nós temos parcerias com diversas seguradoras, e os nossos fundos de previdência investem de 49% a 100% em ações, dependendo do fundo. E, no caso,
do Leblon Icatu 49, esse nosso veículo de previdência também investe nas empresas globais. Esse é o nosso time de sócios, os quatro fundadores, juntos há 16 anos, eu, Mesquita, Bruno Pereira e Pedro Rude. Marcelo Aguiar, o quinto sócio, se juntou a nós em 2016, já está há 8 anos conosco. E os cinco sócios mais jovens, grande parte deles começaram como estagiários na Leblon, foram formados dentro de casa e hoje são analistas ou profissionais de relações com investidores super relevantes para a nossa operação no dia a dia. Filosofia de investimentos eu já comentei, é basicamente longo prazo, foco no fundamento das empresas e prática de ativismo colaborativo em algumas empresas do portfólio. Cenário de curto prazo, resultado trimestral, não é relevante na nossa análise. É óbvio que a gente está atento a isso, até por uma questão de controle de risco, controle de exposição, mas não é o que faz a gente montar as nossas carteiras aqui na Leblon. Aqui, como a gente está estruturado como time, somos 12 pessoas na equipe de análise e gestão, 4 cogestores, eu, Mesquita, Bruno Pereira, Marcelo Aguiar, e depois mais 8 pessoas completando o time, analistas de empresas, analistas de dados, analistas de risco. Então, é um time numeroso e que nos permite hoje cobrir pouco mais de 100 empresas no Brasil, com bastante profundidade. A gente se organiza em duplas, sempre um cogestor junto com um analista cobrindo um determinado setor, seja no Brasil ou no exterior. No meu caso, por exemplo, eu acompanho o varejo com o André no Brasil, Global Equities com o Stefano lá fora, educação com o Gabriel no Brasil e logística e infraestrutura com o Lucas aqui no Brasil. E os outros cogestores também trabalham em duplas com outros analistas cobrindo alguns setores. Hoje a gente administra 1,2 bilhão de reais, dividido dessa forma entre os perfis de cliente. Então, o grosso do nosso dinheiro hoje está nos nossos fundos de previdência e nos investidores institucionais e dinheiro de sócios e funcionários. Quando a gente junta esses três subgrupos, a gente chega a praticamente 80% do patrimônio sob gestão da Leblon, que dá um conforto, que depois de 3, 4 anos de resgates sucessivos, a gente está num patamar sustentável, do ponto de vista financeiro para a empresa, sólido, na medida em que 80% desse dinheiro é de investidores de longuíssimo prazo. Falar um pouco agora do que aconteceu nas carteiras ao longo desse segundo trimestre e como foi a nossa performance recente. Então, a gente tem aqui um destaque muito positivo para o Leblon Ações, o nosso flagship fund, num trimestre muito difícil para a Bolsa no Brasil, num ano que tem sido muito difícil para a Bolsa no Brasil, onde o Ibovespa no ano cai 7,7% até o fechamento do semestre, o índice de small caps cai 14,9% até o fechamento do semestre, e nesse contexto, o Leblon Ações conseguiu apresentar uma performance positiva de 3,7% no ano. Nos últimos 12 meses, ele acumula uma rentabilidade de 17,4%. Essa rentabilidade coloca o fundo melhor do que 98% da indústria de fundos de ações no Brasil. Foi um período onde o Ibovespa valorizou 6% e o índice de small caps caiu 9%. Nos últimos 24 meses, a performance do Leblon Ações é de 39,7%, melhor do que 95% da indústria de fundos de ações no Brasil, comparado com uma rentabilidade do Ibovespa de 23%, do índice de small caps de 2,9%. O índice de small caps é um benchmark relevante na medida em que quase metade da nossa carteira de ações no Brasil está investida em small caps, algumas delas onde a gente tem participação em conselho, postura de sócio e de investidor de longuíssimo prazo. O Leblon Ações 2, um resultado bom em termos relativos aí nos últimos 12, 24 meses, no entanto, não tão auspicioso quanto o do Leblon Ações pelo fato de não ter as ações globais e só investir em companhias brasileiras. Leblon Icatu Previdência também com uma performance muito boa nos últimos 12, 24 meses em função de também contar com as ações globais no portfólio. O Leblon Pipes, uma performance surpreendente na medida em que o índice de small caps, que é o principal benchmark para esse fundo, teve uma performance muito ruim, não só nos últimos 12, 24, mas desde o início do fundo Leblon Pipes. Não obstante, nos últimos 12 meses,
o Leblon Pipes acumula uma rentabilidade de 20,6% contra uma queda de 9% do índice de small caps. Nos últimos 24 meses, uma valorização de 63% contra uma valorização de 2% do índice small caps no mesmo período. E, por fim, o Leblon Global, o fundo teve um começo realmente muito bom. Ele acumula uma rentabilidade em reais no ano de 2024 de 44,5%, comparado com uma performance em reais do S&P de 31%. E nos últimos 12 meses, ele acumula uma rentabilidade de 66%, melhor do que 100% dos peers dele locais, contra uma valorização de 42% do S&P 500 também aí nos últimos 12 meses. Falando aqui das principais contribuições positivas para a performance do Leblon Ações nesse trimestre, a principal foi TSMC, a principal empresa global hoje de semicondutores. Ela vai ser detalhada no nosso estudo de casos, daqui a alguns slides mais à frente. Alphabet e BR Foods completam as três principais contribuições positivas. E do lado negativo, nós tivemos Mills, Priner e Lojas Renner. Mills e Priner, duas das cinco maiores posições do Leblon Ações e do Leblon Ações 2. São duas empresas onde a gente está muito próximo, onde a gente está no conselho. Em comum, elas estão tendo um primeiro semestre um pouco abaixo dos respectivos orçamentos e expectativas no início do ano, nada significativo. No caso da Priner, atraso no início de algumas obras no offshore, em função de um pequeno atraso na chegada de algumas embarcações de clientes como o MODEC e a SBM, mas essas obras já foram mobilizadas, o pessoal da Mills já está embarcando, da Priner já está embarcando, e a receita e o resultado começa a aparecer agora no terceiro e no quarto trimestre do ano de 2024. A empresa anunciou uma aquisição importante no segmento de inspeções, adquiriu uma empresa chamada Welding, que tem uma participação relevante no agronegócio, que é um segmento pujante da economia brasileira, onde a Priner tem uma presença ainda tímida, então é uma porta de entrada interessante, e uma aquisição que nós conseguimos executar na Priner nos múltiplos históricos que temos feito M&As, na ordem ali de 4 vezes EBITDA, com um financiamento considerável do vendedor. Então, uma taxa interna de retorno projetada para essa aquisição bastante interessante, e uma recuperação de resultados da Priner prevista para o segundo semestre do ano de 2024, e ainda um pipeline de M&As que está bastante aquecido, e a empresa continua com espaço no balanço para fazer novas aquisições até o final desse ano. A gente acredita que pelo menos mais uma aquisição será entregue pela Priner no ano de 2024. Mills também está tendo um ano um pouquinho abaixo do inicialmente orçado, do ponto de vista de receita. As margens estão em linha, na medida em que a Mills tem conseguido economias importantes ali de SG&A. Mais uma vez, nada significativo quando a gente olha as perspectivas de longo prazo da empresa. A ação acabou sofrendo, provavelmente em função dessa expectativa de resultado um pouco abaixo aí no semestre, ao longo do segundo trimestre de 2024, mas aos atuais R$ 10,40 por ação, a Mills está negociando a 8 vezes o lucro que deve fazer no ano de 2024 e pouco mais de 4 vezes e meio o EBITDA. A gente acha múltiplos muito baixos. Essa empresa já negociou durante muito tempo acima de 15 vezes o lucro, perto de 7 vezes EBITDA. Então a gente acha que é uma oportunidade bastante interessante. Aqui no Leblon Ações 2, como não temos as empresas globais, aparecem como contribuições positivas, além da BR Foods, a Suzano e a Ocean Pact. Suzano voltou a ser posição importante do fundo. Nós trocamos toda a nossa posição de Klabin por Suzano ao longo do segundo trimestre de 2024, quando o mercado penalizou de maneira bastante severa a ação da Suzano, quando ela anunciou a intenção de adquirir a International Paper. Nós nos debruçamos sobre os números, sobre o valuation, e a gente enxergou ali uma margem de segurança muito grande. Primeiro, porque a gente acredita na disciplina de alocação de capital da empresa, e nos números preliminares que foram apresentados, uma eventual aquisição
nos preços por ação sinalizados de International Paper poderia, inclusive, ser interessante, accretive no médio e longo prazo. E se a aquisição, por algum motivo, não acontecesse, você teria ali um retorno natural do preço da ação da Suzano para aquele patamar onde ela negociava anteriormente ao anúncio do M&A com a International Paper. Aconteceu a nossa segunda hipótese, ou seja, a Suzano anunciou na semana passada que não seguirá em frente com a aquisição, a ação reagiu imediatamente e contribuiu de maneira importante para a nossa performance no trimestre. Então, em relação às mudanças, como eu mencionei, a principal mudança foi a troca da posição de Klabin, né, por Suzano, em função desse deslocamento de valuation relativo observado após o anúncio da intenção de aquisição da International Paper pela Suzano. Essa troca foi muito bem sucedida. Aumentamos um pouco a nossa posição em Redditor, é uma empresa que já está na carteira há bastante tempo, a gente gosta da tese, acha que é o vencedor dentro do segmento de saúde, que passou por um momento difícil nos últimos 2 anos, mas a gente vê um cenário melhor em 2024, na medida em que os planos de saúde conseguiram recompor preços, tarifas, então deve sobrar mais dinheiro na cadeia, principalmente para quem tem uma posição de força na cadeia de valor do setor de saúde, que é o caso da Redditor. E realizamos lucros em BR Foods e Santos Brasil. BR Foods, como a gente viu no slide anterior, foi a principal contribuição positiva para o Leblon Ações 2 no trimestre e uma das principais contribuições positivas para o Leblon Ações. A gente vendeu cerca de 25% da posição para realizar lucros. As mudanças no Leblon Ações 2, idênticas aos do Leblon Ações 1, e aqui tem aumentos marginais ali de Mina, Mills, Priner e Renner também. Com isso, a carteira do Leblon Ações encerra o primeiro semestre do ano com essa configuração. Aqui a gente tem as 10 principais empresas. Importante destacar que nas 10 principais empresas, hoje nós temos 3 companhias globais, TSMC, Netflix e Alphabet. Além disso, nós temos 4 small caps, pipes, caso de Priner, onde a gente está no Conselho de Administração, Mills, onde a gente está no Conselho de Administração, Brisanet, onde a gente está no Comitê de Auditoria do Conselho de Administração, e Ocean Pact, onde a gente não tem posição em conselho, mas nós somos minoritários relevantes e bastante próximos da empresa. São teses que a gente tem um conforto grande e que o mercado ainda não reconheceu inteiramente ali no preço das ações. Então, hoje, quando a gente olha por segmento, a carteira do Leblon Ações, a gente tem 26% em ações globais, 35% nos pipes/small caps e 35% em ações brasileiras mais líquidas, como é o caso da Suzano, da B3, BTG Pactual, Renner, Natura, entre outras. Leblon Ações 2, carteira idêntica à exceção das empresas globais. Então, nas top 10 aparecem BR Foods, Santos Brasil e Suzano, completando a carteira. Aqui o Leblon Pipes, uma carteira, como eu disse, bastante concentrada, que em função da estrutura de resgate, nós conseguimos ter 20% investidos em Mills, 20% investidos em Priner, 16% em Brisanet. Então, a estrutura de resgate permite uma concentração maior nessas empresas que a gente acredita que tenham um upside bastante interessante. E, por fim, a carteira do Leblon Global, a principal posição da carteira do Leblon Global e a principal empresa global também da carteira do Leblon Ações e do Leblon Previdência é a TSMC. Essa empresa vai ser detalhada em breve aqui nessa apresentação. E, na sequência, a gente tem Netflix, Alphabet, Uber, Micron, GBTC e Coinbase. Falar bastante rapidamente de cenário, tem muito pouco a agregar aqui em relação a tudo que se tem ouvido. A nossa percepção é que o desconto no valuation dos ativos reais brasileiros permanece bastante elevado. Eu estou falando de ações, estou falando de imóveis, eu estou falando de juro real de longo prazo. Todos os ativos reais nos parecem extremamente depreciados nesse momento. Acho que é uma combinação de dois fatores, né? A gente vem aí de um ciclo de elevação de taxa de juros, onde o Brasil começou primeiro do que o mundo para segurar um surto de inflação que parece já absolutamente sob controle, inflação brasileira na meta, inflação comportada também
em outros países do mundo que devem iniciar a redução de taxa de juros. E um problema mais específico do Brasil é essa incerteza em relação a se o governo vai cumprir ou não vai cumprir meta fiscal. Quer dizer, me parece muito mais uma questão é, de confiança e de nervosismo exacerbado do que de fundamentos em si, né? Eu estou no mercado desde 1995, lá se vão quase 30 anos, e eu comparo o humor, ou o mau humor atual com outras crises que eu vivi nesses últimos 30 anos, onde os fundamentos eram absolutamente piores, né? Quer dizer, o Brasil já teve situações de crise cambial, onde não tinha reserva cambial. Eu já vi taxa de juro real no Brasil superior a 20% ao ano, a Selic a 40%, né? 2 anos seguidos de recessão de 4% na época do governo Dilma. A gente não tem nada parecido com isso acontecendo nesse momento. O país cresceu 2,5%. Ano passado, a inflação está dentro da meta. A gente tem uma taxa de juro real que é bastante elevada para manter essa inflação de maneira comportada. Todo mundo gostaria de ver uma sinalização maior do governo no que se refere a controles de gastos e despesas. O governo focou no primeiro 1 ano e meio num ajuste de receitas, algumas, inclusive, né, que a gente concorda com o mérito delas, né, são questões que, do ponto de vista da razoabilidade são, na minha visão, inquestionáveis, como tributação de fundo exclusivo, discutir tributação de dividendo, discutir fim de JCP, discutir o programa PERSE, por exemplo, que é uma distorção, na minha visão, muito grande que foi criada durante a pandemia. Eu acho que isso tudo é legítimo. Falta, né, olhar também abaixo da primeira linha do balanço ou do demonstrativo de resultados, né, dessa empresa Brasil, que são os custos e despesas, e ali efetivamente tem espaço, né, principalmente na previdência do setor público, na previdência dos militares, no funcionalismo público, quer dizer, um choque de meritocracia, reforma administrativa. Tudo isso também contribuiria numa magnitude menor do que o ajuste via receita, mas essa sinalização é importante. Na nossa visão, na minha visão particular, não é um problema difícil de ser resolvido, né? Então, eu não vejo o Brasil hoje numa situação nem sequer parecida com outras situações que nós experimentamos nas últimas décadas. Então, em função disso, embora a gente esteja sofrendo aí com esses valuations distorcidos já há 3 ou 4 anos, a gente continua bastante confiante que a gente está num momento interessante para quem não tem ações passar a ter ou para quem ter permanecer, né, e não desistir nesse momento. A gente atualizou um estudo que a gente fez um tempo atrás, porque uma coisa que a gente ouve muito nesses momentos é: por que que eu vou investir em ações se eu posso comprar uma NTNB de longo prazo me pagando mais do que 6% ao ano acima da inflação, né? E é justamente nos momentos onde a NTNB paga mais do que 6% ao ano acima da inflação que o equity está o mais barato possível, né? Porque o cupom da NTNB ele contribui para a precificação das ações, na medida em que a taxa de desconto das ações é a função do juro real de longo prazo mais um prêmio de risco. Então, quanto maior for o juro real de longo prazo, mais descontadas vão estar as ações. E quando a gente observa o que aconteceu com o investidor, que historicamente comprou ações, quando a NTNB estava negociando acima de 6% ao ano, a gente vê retornos muito interessantes em janelas de longo prazo. Então, o primeiro gráfico ele mostra quanto ganhou, em média, o investidor que comprou ações ou cotas do Leblon Ações em momentos onde o juro de longo prazo era superior a IPCA, a IPCA mais 6. Então, a primeira conclusão é que em 97% das janelas de 3 anos ele ganhou dinheiro, né? Mas o que eu acho mais interessante é que em 69% das janelas ele ganhou mais de 15% ao ano. Em 63% das janelas ele ganhou mais do que 20% ao ano. Então, quem investiu no Leblon Ações em momentos onde o IPCA mais 6, em momentos onde a NTNB pagava mais do que IPCA mais 6, em 63% das janelas, o retorno de 3 anos foi superior a 20% ao ano. E quando a gente olha as janelas de 5 anos, os números também são bastante interessantes. Em 88% das janelas,
o retorno foi superior a 15% ao ano, e em 56% das janelas foi um retorno superior a 20% ao ano. Então é a velha máxima, né, isso aqui é o famoso comprar na baixa e vender na alta, comprar ao som dos canhões, vender ao som dos violinos, mas é sempre bom a gente atualizar esses estudos para ver o que historicamente aconteceu nesses momentos. E o Brasil, aqui um gráfico de longuíssimo prazo do Ibovespa em dólares. O Brasil, em alguns momentos da sua história, ele trouxe retornos fantásticos para quem investiu em ações. Não por coincidência, esses retornos fantásticos foram auferidos por quem acreditou e investiu em momentos de crises é, muito intensas, na minha visão, muito mais significativas do que essa que a gente vive atualmente, embora o humor hoje seja até parecido com algum desses momentos que eu destaco aqui nesse gráfico, lá desde do golpe militar na década de 60, a redemocratização do país, o impeachment do Fernando Collor, a eleição do Lula em 2002, que foi um momento de enorme estresse também no mercado, o impeachment da Dilma ali no ano de 2015, 16, e mais recentemente a pandemia do Covid. E, por fim, a performance histórica do Leblon Ações, a gente tem historicamente performado melhor nos mercados em alta do que nos mercados em baixa, né? Então, eu divido aqui a nossa performance em cinco momentos, né? São três bull markets, considerando que a gente está num mercado já em recuperação ali desde o começo ali do ano passado. Então, a gente vê que no primeiro bull market ali de 2008 a 2010, uma valorização significativamente acima do Ibovespa. O mesmo aconteceu de 2016 a 2020 e o mesmo vem se repetindo agora nesse início de recuperação. E nos mercados em baixa, houve um onde a gente foi melhor e houve outro onde a gente foi pior do que o Ibovespa, que foi esse último bear market, onde a gente teve uma performance pior do que a Bolsa. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Stefano, que ao longo dos próximos 10, 15 minutos vai desenvolver o nosso caso TSMC, TSMC que é hoje o maior investimento do Fundo Leblon Global e um dos maiores investimentos do Fundo Leblon Ações também. Stefano. Bom dia, pessoal. Eu queria começar falando um pouco da empresa e do que ela produz. Depois a gente vai comentar um pouquinho de como a indústria em que ela atua está estruturada. A gente vai comentar um pouco de diferenciais competitivos e depois uns destaques financeiros da empresa. Então, TSMC é uma sigla em inglês que significa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. É uma companhia fabricante de semicondutores de Taiwan. E é uma empresa que já deve estar completando 40 anos de história. Começou dentro de algumas universidades taiwanesas, com um cidadão taiwanês que desenvolveu toda a sua carreira dentro da indústria de semicondutores nos Estados Unidos, e ao voltar fundou essa empresa. Hoje, ela é dominante no mercado em que ela atua, com mais da metade do market share, e ela foi pioneira num modelo de negócio que a sigla em inglês a gente batiza de Fabless e Foundry, em que empresas que querem vender os produtos, como processadores, microcontroladores, placas de vídeo, desenvolvem esses produtos e fazem a fabricação desses produtos com empresas terceiras. A indústria não começou assim, mas tem caminhado nessa direção. A TSMC foi a primeira e hoje é líder nesse setor. A capacidade fabril da empresa é muito concentrada em Taiwan, mas há muitos anos ela já tem grandes parques fabris nos Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, e muito devido a esse fenômeno de nearshoring, a empresa está investindo bastante em escalar essa produção em outros países. E boa parte da receita vem de clientes americanos. Então, quase que 70% da receita vem de grandes empresas como Apple, Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm e outros. Ali na direita, eu queria só comentar o que é um processo de fabricação de semicondutor. E é importante entender que o semicondutor mais utilizado, mais comumente utilizado, é silício. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar disso em algum momento da vida. Mas para colocar em contexto, silício é o material, um dos materiais mais abundantes na crosta terrestre. É basicamente o que compõe a areia da praia, na maioria das praias, é dióxido de silício. Então é um material relativamente barato e de fácil de ser encontrado.
ele, ele é o mesmo material que você também usa para fabricar vidros, cerâmicas e cimento. Então, nessa indústria, o insumo principal, não existe um problema de fornecimento, ele é muito abundante. A gente purifica esse silício, transforma ele num cristal. Então, basicamente, ali na segunda foto à direita, a gente vê alguns tarugos de silício que são basicamente um cristal perfeito único. Como se você fizesse crescer um pequeno grão de areia num tarugo daquele tamanho, com um índice de imperfeições muito baixo para você poder imprimir o seu circuito integrado em cima dele, que daí é o que a gente chama de semicondutor ou chip. A gente fatia esses tarugos de silício, uma parte dessa produção vai para a indústria de painéis solares, a maior parte em volume, e uma parte vai para a indústria de fabricação de chips e semicondutores. Ali na direita, na linha superior, é o wafer que entra na linha de produção da TSMC. O circuito integrado vai ser todo impresso em cima dele. Mas ali embaixo é só um exemplo de como são as fábricas. Vocês reparam que são grandes galpões de salas limpas, então onde você não pode ter contaminação por pequenas partículas, porque você está lidando com chips de tamanhos muito diminutos. E um alto grau de automatização, mas é importante comentar que isso aqui não é uma linha de produção sequencial tradicional. O wafer passa nessa linha, passa numa determinada máquina múltiplas vezes. O processo é interativo, você vai construindo o chip em camadas. E cada camada dessa você tem uma taxa de erro, uma taxa de sucesso, e muito da característica desse processo se reflete no ciclo longo da empresa, no ciclo longo da indústria. Então, entre você começar a produção de um processador novo para os iPhones e terminar ela a ponto de ela poder ser embalada e instalada dentro do telefone, isso pode durar de 8 a 18 meses. Muito por causa dessa característica de como a fabricação é feita. E ali, por último, na direita inferior, você tem o resultado final que sai da linha de produção, que é um wafer. Você vê que ele é uma matriz. Cada componente dessa matriz seria o núcleo de um processador, o núcleo de um chip, um semicondutor. Então, você tem uma ideia de que o insumo principal ele é relativamente barato e abundante. E em cada wafer desse, dá para ter uma ideia de quantos chips você consegue fazer. Então, é uma indústria de alavancagem operacional bastante alta. Isso, se a gente abrir nossos computadores e celulares, a gente não vai encontrar algo necessariamente nesse formato. Então, no próximo slide, vocês vão ver que o produto final que a gente encontra dentro dos nossos aparelhos tem mais essa cara aqui. Depois que o wafer é impresso, você precisa fazer a embalagem e os contatos elétricos. Inclusive, isso é uma outra parte da cadeia da indústria, mas que a TSMC tem avançado sobre ela. Então, ela tem avançado verticalmente na indústria e fazendo mais das etapas de fabricação. Aqui é um exemplo de um processador de celular da MediaTek, uma outra empresa taiwanesa, líder na fabricação de processador para celular, já com conectividade 5G embutida no chip. No próximo slide, a gente vai falar um pouco do que é a indústria. Aqui na esquerda, a gente separa a indústria pelo tipo de componente que você fabrica. Então, a gente tem lógica e micro, que são os microprocessadores e microcontroladores que a gente encontra nas nossas smartwatches, celulares, computadores, data centers, e até em coisas mais simples, como televisões, micro-ondas, qualquer coisa que seja controlada digitalmente. Nos analógicos, é a diferença entre o digital e o analógico, são componentes que geralmente trabalham com processamento de frequências. E você tem, por último, ali destacado em vermelho, o segmento de memória. É um segmento à parte da indústria, onde a TSMC não atua. É uma indústria à parte, dominada por três grandes empresas, uma delas também é investimento aqui da estratégia global, chama Micron. Então, a indústria de semicondutores é uma indústria que fatura por volta de 500 bilhões de dólares ano, está num ritmo de crescimento acelerado e a TSMC está exposta a 80% aproximadamente dessa indústria. Do lado direito, tem um fenômeno importante de se explicar. Eu comentei que a TSMC foi pioneira no modelo de foundry. Então, quando a empresa começou ali na década de 80, a indústria de semicondutores tinha uma estrutura diferente. Quem produzia o componente, quem vendia o componente
para o cliente final também o produzia. Com o tempo, isso foi tornando a indústria um pouco mais difícil de se modernizar. A TSMC foi a primeira a inaugurar esse modelo, e de lá para cá, a gente tem um crescimento consistente do quanto da indústria toda adota esse modelo. Então, o gráfico aqui vai desde os anos 2000 até 2024. A gente saiu de aproximadamente 20% da indústria estava nesse modelo que até a TSMC foi pioneira, e hoje 60% da indústria já adota assim. Uma outra anedota interessante para mostrar por que isso aqui é um fator de crescimento significativo é que hoje as empresas líderes nos seus segmentos, então Nvidia com placa de vídeo e aceleradores, AMD fazendo placa de vídeo, aceleradores e processadores, Qualcomm fazendo chips para celular, MediaTek, todas elas fabricam boa parte, mais de 80% dos seus núcleos com TSMC. No próximo slide, ainda falando um pouco da indústria, como é difícil a gente fazer um link intuitivo entre o que são microprocessadores e microcontroladores, é a mesma visão da indústria, mas aplicada por uso final. Então, aqui a gente consegue ter uma noção mais intuitiva do que ela é. Então, aqui na esquerda, a gente tem indústria no mundo todo. Computadores é mais ou menos um quarto da indústria toda, 26%. Aqui inclui computador pessoal, profissional, tablets e data centers. Comunicações ali embaixo, em preto à esquerda, é basicamente smartphones e dispositivos móveis que têm conectividade. Então, por exemplo, um smartwatch. E esses dois totalizam mais da metade da indústria em receita. Depois você tem outras três tipos de uso que são aproximadamente equivalentes no quanto elas representam do todo, que é automóveis, consumo e industrial. Automóveis, já foi uma indústria mais relevante, mas conforme a gente vai digitalizando, todos os aparelhos que vivem à nossa volta têm perdido relevância. E consumo inclui desde geladeiras a videogames, tá? É importante aqui comentar que se você olhar na direita, a gente tem um breakdown parecido, não é exatamente o mesmo breakdown, mas bastante correlacionado, da receita da TSMC com da indústria. Então você vê aqui que logo de cara, as duas maiores fatias que dão quase 90% da receita são computadores e smartphones. Aqui já dá o primeiro insight de como o modelo de negócio da TSMC funciona. Como em automóveis, ou mesmo em aplicações militares, que é 2% do mercado ali no gráfico da esquerda, você não precisa de uma miniaturização muito grande ou de uma eficiência muito grande, porque você não tem a limitação de uma bateria pequena. Os usos mais avançados de semicondutores ficam nesses dois segmentos de mercado, smartphones, computadores e data centers. Então, aqui de cara, a gente já vê que a empresa é focada nos setores de tecnologia mais avançada. Hoje, eles são quase que 90% da receita, mas é importante comentar que ali nos segmentos azul e cinza, que é IoT e auto, durante muito tempo, isso não foi muito relevante na receita, mas conforme a gente vai vendo a eletrificação do carro e conforme a gente vai vendo os dispositivos inteligentes ficarem mais predominantes e mais acessíveis para a população geral, isso aqui é um segmento que tem um crescimento potencial significativo também. No próximo slide, a gente fala um pouquinho do que é o share da TSMC dentro dessa indústria. Então, ali na esquerda, no gráfico de pizza, você vê que a TSMC é aproximadamente 60% da indústria de foundries, e ela tem três principais concorrentes, mas que tem um share muito menos significativo. Samsung, uma empresa coreana que também fabrica os celulares, fabrica TVs e outros equipamentos. O MC, que é uma empresa também taiwanesa. Global Foundries, que é uma empresa que resultou de um spin-off da AMD, a AMD que hoje a gente vê muito na mídia, falando de processadores e GPUs para AI. Um dia já foi verticalizada, vendeu suas fábricas e hoje trabalha apenas com a TSMC. E a SMIC, que tem ali aproximadamente 5% de market share, que é o único outro grande concorrente chinês dentro dessa indústria. Se a gente olhar no gráfico de barras da direita, a gente tem uma ideia mais sensível do que é o share dessa empresa. Já é um share dominante em receita no consolidado, mas se a gente olhar por tecnologia, esse share é ainda mais preponderante. Nessa indústria, a gente diz que a geração tecnológica é baseada no tamanho do componente que vai dentro do chip.
porque quanto menor ele é, mais você consegue colocar lá dentro e você consegue mais eficiência e mais capacidade dentro da mesma área, né? Hoje, as tecnologias mais avançadas, a última geração, é abaixo entre 7 e 5 nanômetros, que são a segunda e a terceira barra no gráfico. A primeira é a próxima geração avançada de dispositivos que estão chegando no mercado esse ano e ano que vem. Nessas gerações mais avançadas, a empresa tem mais de 80% de market share. O que basicamente coloca esse mercado, se você quiser produzir semicondutores avançados, a não ser que você seja verticalizado, você só tem duas opções, TSMC ou Samsung. Isso gera um efeito muito positivo da empresa, em que ela absorve boa parte do crescimento da indústria e tem um poder de precificação bastante alto, apesar de lidar com clientes como Apple muito maiores do que ela. Só para ter uma ideia, pessoal, no próximo slide, do que é 1 nanômetro, aquela no eixo vertical ali de baixo, você tem 3 nanômetros, 5 e 4 nanômetros, 7 e 6 nanômetros. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. E só para a gente ter uma ideia, uma anedota do que isso representa, eu tirei aqui do site da Fiocruz um pequeno print do que seria uma ilustração do vírus da dengue visto no microscópio eletrônico. O diâmetro dele é de 40 a 60 nanômetros. Então, se você olhar, o gráfico nem tem 40 a 60 nanômetros, está ali acumulado dentro de outros. São três gerações tecnológicas passadas. A gente está falando de produzir máquinas lógicas numa dimensão, num tamanho menor do que vírus e bactérias, assim. Então, é um setor bastante específico e de muita alta tecnologia. Aqui a gente termina o que a gente queria falar, o que eu queria falar sobre a introdução da indústria, e no próximo a gente vai falar um pouco de pequenas anedotas do que representam os diferenciais dessa companhia. Então, essa empresa, apesar de ser sediada em Taiwan, tem boa parte da receita nos Estados Unidos, mas fornece para clientes globais. Se a gente olhar um histórico bastante longo, inclusive maior do que está aqui na tabela, de patentes concedidas nos Estados Unidos, a empresa é consistentemente uma das top 3 maiores detentoras de patentes, de registro de patentes todo ano. Aqui tem um histórico de 2019 a 2023. Então você veja que esse é um setor de muita pesquisa básica, muito desenvolvimento, e isso torna a barreira de entrada mais alta. Uma segunda anedota no próximo slide é que se você olhar o relatório de sustentabilidade da empresa, que aliás é uma fonte muito legal de dados alternativos para nós, gestores e analistas, você vai ver que a composição da mão de obra da empresa impressiona. Ali em cima, eu coloquei o número total de funcionários, aproximadamente 74 mil funcionários, o breakdown deles pela formação acadêmica. Isso aqui é uma composição que é muito rara de achar, mesmo em empresas muito focadas em P&D, como biotecnologia, empresas que fornecem, estão dentro da cadeia militar. Você tem mais da metade dos funcionários com pelo menos um diploma de Masters, e você tem 2.800 PhDs dentro da empresa. Então você veja, não se formam muitos PhDs no mundo, boa parte deles acabam ficando na academia. Só essa empresa concentra 2.800 dele, com 90% deles em Taiwan. Isso, de novo, também é uma barreira muito difícil de ser superada ou replicada. E por último, uma terceira anedota, essa aqui talvez um pouco mais tangível, porque ela fala do financials da companhia. É um estudo próprio que a gente fez aqui com os dados públicos de venda unitária e receita dos produtos da Apple e do quanto a Apple representa na receita da TSMC. E a gente vê que tem uma consistência muito clara do quanto o TSMC representa do preço de venda de um iPhone, de um iPad, de um Mac. Então, mesmo lidando com uma empresa muito maior que você e que é significativa na sua receita, seu principal cliente, como o serviço é de muita tecnologia e engenharia, e você não tem muitas opções para quem fazer o mesmo serviço no mercado, a empresa consegue repassar preço consistentemente. E aí, por último, pessoal, no próximo slide eu queria dar um panorama do que são os destaques financeiros dessa empresa. Se você reparar ali na linha cinza superior, a gente tem a receita. A gente tem um período de crescimento muito significativo, ali começando em 2020. Isso, com certeza, foi ajudado na época da pandemia, em que as empresas, em que teve mais compra de computadores e celulares. Mas a empresa já vinha guiando essa aceleração de crescimento desde 2018 e drivada por dois fenômenos. Data centers é o primeiro deles. Isso muito antes de AI virar hype e virar notícia, tá, pessoal? E
a incorporação de tecnologia 5G dentro de celulares, que tanto pode drivar uma troca maior de celulares, quanto aumenta o conteúdo de silício dentro de celulares, né, o conteúdo de tecnologia. Em 2023, a gente tem uma queda de receita, muito por causa de ajuste de estoque da indústria, que duplicou em 3 anos. E você vê ali na segunda e na terceira linhas destacadas que essa indústria tem margens muito altas. Isso faz sentido com o que a gente começou falando lá. Os insumos não são muito representativos e essa empresa consegue margens muito altas mesmo com clientes muito grandes. O investimento para fazer essas fábricas é bastante alto. Você olha ali na linha de CAPEX que essa empresa está investindo mais de 30 bilhões de dólares há bastante tempo. Mas mesmo assim, a geração de caixa é muito significativa. Então, sobra mais do que 20% da receita em geração de caixa livre numa empresa que hoje é caixa líquida. Então, o potencial de geração de caixa dessa empresa e de pagamento de dividendo, mesmo num período de crescimento, é bastante significativo. No próximo slide, esses bullet points que a gente vai mostrar aqui são os pilares do caso. Uma empresa que hoje está guiando o crescimento de receita para esse ano da ordem de 30% ano contra ano, uma geração de caixa significativa, apesar do crescimento e de ser capital intensivo, um ROIC historicamente muito consistente, acima de 20%, e a empresa ainda negocia com 25, 30 vezes lucro, num lucro que hoje a gente acredita estar espremido. Porque como ele está alavancando a produção das novas tecnologias, 5 nanômetros, 3 nanômetros, isso afeta a margem. A margem hoje, a gente acredita que está muito abaixo do potencial futuro da empresa. E mesmo assim, a gente já encontra números positivos. Então, pessoal, a gente comentou do que a empresa faz, a gente comentou um pouco de como a indústria é organizada e qual o papel que a empresa conseguiu conquistar dentro dela. A gente comentou um pouquinho de diferenciais competitivos com algumas anedotas, os destaques financeiros aqui nesse slide e os pilares que baseiam a tese. No último slide, a gente só tem uma consolidação disso tudo que eu falei, um pequeno one-pager que a gente tem para cada empresa aqui dos nossos fundos, com a tese, uma ideia de valuation e o que a gente está passando no momento atual. E é basicamente isso que eu tinha para comentar de TSMC com vocês. Obrigado, Stefano. A gente vai abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem, por favor, mandar as perguntas aqui para o Q&A. E uma primeira pergunta aqui, que na verdade é um pedido para que a gente repita o slide ali com as principais posições do fundo Leblon 100 XP Previdência. A carteira do Leblon 100 XP Previdência é idêntica à carteira do Leblon Ações 2. É um fundo que só investe em ações brasileiras. No Leblon 100 XP Previdência, nós temos ali como principais posições a Priner, a Mills, a B3, Brisanet, Lojas Renner e Suzano, e BR Foods. Essas são as principais posições do fundo Leblon 100 XP Previdência. Tem uma pergunta aqui também sobre o caso Americanas, se ele não pode levar o mercado a uma crise de desconfiança na governança das empresas nacionais, em geral, e abertas em particular, pela relevância, visibilidade, não só da empresa, como dos acionistas. Sem dúvida, é um evento que não ajuda, né, no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Infelizmente, não foi o primeiro, não será o último, e não é um problema também exclusivamente do Brasil. A gente lembra vários escândalos na Bolsa Americana também, o caso Enron, que de uma magnitude muito significativa algumas décadas atrás. Então, isso, enfim, é um lembrete para a gente estar cada vez mais atento e diligente nas nossas análises, mas sem dúvida não é um evento que ajuda.
Tem uma, tem uma pergunta aqui sobre a nossa visão sobre a fusão Enalta e 3R. Enalta é uma posição pequena para intermediária dos nossos fundos, Leblon Ações, Ações 2 e Previdência, uma posição que nós montamos no meio do ano passado. É, a gente tinha uma visão que, uma vez resolvido o problema societário da empresa, que a gente estava tendo ali uma mudança de grupo controlador, né, da Queiroz Galvão, que era o controlador antigo, para os credores da Queiroz Galvão, que tinham as ações de Analta como garantia e exerceram essa garantia e passaram a ser os novos donos da empresa. Então, a gente está falando do Bradesco, da Vinci, dos fundos da Jive, e esse rearranjo societário possibilitaria a Enalta fazer um capex que já era esperado há bastante tempo, que seria um capex para mudar o sistema de produção do seu principal campo, que é a Atlanta, que operava com um sistema de produção absolutamente ineficiente. Eles tinham o equipamento talvez mais antigo e obsoleto, um dos mais antigos e obsoletos do planeta, o que comprometia muito a produtividade desse campo. E, em função dos problemas de balanço do controlador, eles tinham uma dificuldade, né, de fazer esse investimento. Essa dificuldade foi superada e a expectativa é de que a produção no campo de Atlanta volte ali para o patamar de 40, 45 mil barris dia, uma vez feita a troca desse sistema. E, em isso acontecendo, a gente enxergava um upside de praticamente 3 vezes o valor que a gente pagou pela ação. Esse foi o grande motivador do nosso investimento lá atrás. A ação se valorizou desde então, e aí, na verdade, aconteceram duas operações relevantes desde então. Primeiro, eles venderam 20% do campo de Atlanta, precificando o campo até com desconto para o que a gente considerava justo, alguma coisa em torno de R$ 28 por ação. A gente tinha um assessment de valor mais perto de R$ 40, mas a gente entendeu que foi uma forma de diminuir o risco da empresa, que era muito dependente do projeto Atlanta. Então, quando você faz um farm out de 20%, você passa a ter caixa para diversificar a sua base de produção e diminuir o risco da empresa. Então, a gente já viu aquilo ali como um movimento também alinhado, né, com a expectativa do novo controlador, que claramente é um controlador temporário, né, é um ex-credor que recebeu ações e que muito provavelmente vai vender essas ações no curto e médio prazo, porque não é um investidor de equity de longo prazo, não é um investidor estratégico. Então, ele buscou uma primeira operação mitigadora de riscos, que está alinhada com essa visão de saída no curto e médio prazo, e na sequência houve a proposta de fusão com a 3R. A gente está analisando ainda a questão de sinergia operacional, se de fato existe ou não, mas nos parece também bastante motivada por essa visão dos novos controladores. Quer dizer, quando você passa a ser parte de uma empresa maior, com uma plataforma de produção mais diversificada, que vai ser a Enalta junto com o 3R, uma ação que vai ter muito mais liquidez, e cada um dos atuais controladores da Enalta vai ser diluído na nova companhia para participações menores, ali da ordem de 5, 10% do capital total, isso facilita muito a saída deles. Então, primeira reação não foi das mais positivas aqui do nosso lado. Eu acho até que o nosso preço objetivo diminuiu pós essa união, porque aparentemente a principal motivação foi essa questão do horizonte temporal do investimento dos antigos controladores da Enalta e essa busca por liquidez. E com isso você acaba diluindo aquele grande upside que a gente via em Atlanta em um portfólio que a gente ainda está ali em processo de entendimento da atratividade, mas efeito sobre o nosso modelo aqui, de tomada de decisão pré-Enalta é que a nossa ambição de preço de saída diminuiu um pouco. Acho até que essa convergência vai acontecer até rapidamente, porque hoje a Enalta mais 3R negociam com desconto significativo para a empresa mais comparável, que é a PetroRio. Então, acho que a gente tem aí um upside de uns 50% para ser capturado nos próximos 12 meses, mas não é mais uma ação que a gente acha que vai dobrar de valor como a gente achava anteriormente. E uma pergunta aqui de TSMC, que eu vou pedir para o Stefano responder. É,
no nosso investment case de TSMC, como é que a gente avalia o risco político Taiwan versus China continental? Obrigado. Essa discussão de risco geopolítico, a gente sempre pensa no caso mais extremo primeiro, né? Seria uma operação militar, uma invasão da ilha. Esse caso, é muito difícil você avaliar esse risco porque ele não é um risco de TSMC. Ele é um risco global. Se amanhã a ilha é invadida, vão faltar semicondutores para todas as cadeias de valor do mundo. A gente viu o que aconteceu com o preço do carro, quando começou a faltar semicondutor para carro. Imagina isso propagando para cloud, celular, computador pessoal e todo o resto. Então a gente está falando aqui, e é difícil imaginar um caso em que as demais potências militares do mundo vão ficar passivas olhando isso. Esses casos muito extremos, eles geralmente não são risco de uma empresa, é um risco muito mais genérico. E chega a um ponto de ele não é muito prático a gente discutir esse tipo de coisa, porque ele afeta tanta coisa, é tão incerto. Se a gente pensar na probabilidade disso acontecer, aí é uma discussão um pouco mais sofisticada. Se a gente vê o que que a China tem feito para aumentar sua influência em Hong Kong e outras áreas semi-independentes, a invasão militar nunca foi a primeira opção e não tem sido até hoje. E é nítido que a China continental está também tentando aumentar a influência dentro dessas áreas, mas existe um espectro de probabilidades. Algumas dessas probabilidades podem ser, inclusive, positivas para a empresa. Se você voltar 4 anos, você tem um movimento de sanções contra a indústria de semicondutor chinesa. A primeira empresa a ser sancionada foi a Huawei, que é uma fabricante de celular, teve que vender sua operação de fabricar celular e ficou por um tempo focada só na fabricação de antenas para a indústria de telecom. Se a China resolve fazer o mesmo movimento de sanção contra os outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, existem alguns casos em que isso pode beneficiar a TSMC. Esse produto já é escasso hoje, a ocupação das fábricas já é alta. Se algum tipo de sanção acontece de volta, o preço unitário desses produtos pode subir. Existe o caso negativo também no meio do caminho. Se essa sanção acontece para pequenas empresas, pequenas exceções para empresas americanas, por exemplo, a China está fazendo sanções a vendas de iPhones para funcionários do governo ou para uso dentro de prédios do governo chinês. Como a Apple é uma receita relevante dentro da TSMC, isso pode impactar a receita da TSMC indiretamente no ano seguinte após essa sanção. Então, esses riscos mais no meio são que nos preocupam, que a gente monitora mais de perto. Hoje, o principal deles tem essa questão de que o mundo todo, não só os Estados Unidos, está preocupado em trazer a capacidade de produção de semicondutores para perto. Então, os Estados Unidos aprovou um programa de incentivo à construção da indústria de semicondutores de mais de 200 bilhões de dólares. Acho que são 50 bilhões de dólares a fundo perdido para trazer essas fábricas para lá. Inclusive, a TSMC foi beneficiada. Está aqui um exemplo de como a empresa foi beneficiada desse cenário. E mais quase 200 bilhões de dólares em isenções fiscais ao longo de 10 ou 15 anos. Se isso se reverte, ou se outros países ou se a própria China começa a reverter esses incentivos, existem cenários que a empresa se beneficia e cenários em que a empresa se prejudica. Então, é esse tipo de cenário no meio do caminho, no meio desse espectro entre o nada e o caso de Terceira Guerra Mundial, que a gente se preocupa mais. Espero ter respondido a pergunta. Bom, tem tempo para mais umas duas aqui. Tem algumas perguntas, eu vou juntar algumas perguntas parecidas. Tem uma perguntas sobre a nossa posição lá no Grupo Pão de Açúcar e na Ocean Pact. Tem uma outra aqui sobre o Grupo Pão de Açúcar também, o que que justifica a manutenção da posição. Bom, o Pão de Açúcar é uma posição que a gente montou há mais ou menos 2 anos atrás e a gente tinha como investment case, basicamente, a gente tinha ali três pilares, né? Quer dizer, o primeiro pilar era o valor das partes comparado com o preço que a gente pagava na ação do Pão de Açúcar no mercado. O Pão de Açúcar, na época, tinha uma operação de supermercados na Colômbia, Uruguai e Argentina, o Grupo Êxito, que na nossa avaliação só o valor dessa operação era maior do que o preço que a gente pagava pela ação do GPA aqui no Brasil e levava toda a operação brasileira além da operação do Êxito.
Esse era o primeiro pilar da tese. O segundo pilar da tese era a reestruturação operacional barra desalavancagem da empresa com venda de outros ativos e a reestruturação operacional na medida em que o grupo passaria a estar 100% focado depois das vendas de ativos na operação brasileira, mais especificamente na bandeira supermercado de vizinhança Pão de Açúcar. O primeiro pilar da tese se materializou integralmente. Nós recebemos ações de êxito num dividendo extraordinário em ações que foi pago no ano passado, e o preço pelo qual nós vendemos êxito foi ligeiramente acima do preço que a gente pagou por ação de Pão de Açúcar. Então, é como se o nosso custo dessa posição fosse hoje negativo, né? A gente já recebeu de volta tudo que a gente investiu no Pão de Açúcar. E por que que mantivemos as ações de Pão de Açúcar e ainda não vendemos as ações remanescentes de Pão de Açúcar? Porque o mercado hoje não precifica a possibilidade do grupo executar o turnaround operacional, em que pese os últimos 6, 7 trimestres terem sido trimestres de evolução, tanto das vendas das mesmas lojas, tanto da recuperação do market share, melhoria de margem bruta, melhoria de capital de giro, ele está fazendo mais venda com menos estoque. Então, existem alguns indicadores operacionais encorajadores, ainda não o suficiente para que a gente diga que o turnaround está executado e a empresa está num nível de margem saudável, mas ela está caminhando para isso. Hoje, o valor de mercado do Grupo Pão de Açúcar é de pouco mais de R$ 1 bilhão. Para ser mais preciso, 1,2 bilhão. A empresa tem cerca de 2 bi de dívida e uma receita líquida de 20 bi. Quer dizer, é um valor econômico, né, que é o valor de mercado mais a dívida, dividido pela receita líquida, da ordem de 16%. Enquanto que os supermercados no mundo inteiro negociam entre 40% e 60%. Evidentemente que são operações mais saudáveis, que estão num momento operacional melhor, com margens melhores e lucrativas. O que que precisa acontecer para que Pão de Açúcar negocie próximo ali a 40% de valor econômico sobre, sobre receita líquida, o que faria com que a ação mais do que dobrasse de valor? A nossa visão é ele atingir ali uma margem EBITDA é, cerca de 2 pontos percentuais acima da atual. Então, ele tem uns 2 pontos de margem que ele precisa ganhar nos próximos 2 anos para atingir ali um break-even de lucro. E em isso acontecendo, a gente acredita que a ação tem uma resposta muito forte. E o que está precificado hoje é que ele não vai conseguir, né? Ou a probabilidade de que isso aconteça é muito pequena. Então, nesse momento, a gente optou por manter a posição porque, como eu disse, as indicações recentes são positivas e o mercado não dá nenhum benefício da dúvida para que esse turnaround aconteça. E, por fim, para encerrar, essa pergunta aqui de Ocean Pact, ah, ainda é uma posição importante dos fundos Leblon Pipe e Leblon Ações, embora a gente tenha vendido um quarto dela, né, no ano de 2024 para realizar lucros. Grande parte da posição foi montada ali numa faixa de preços em torno de R$ 3 por ação. Essa ação está R$ 6 agora. Na época em que nós compramos, é, era um caso que tinha um risco maior do que ele tem hoje, porque a empresa estava endividada e a empresa não era capaz de gerar free cash flow para o equity, porque tinha uma dívida muito elevada, a Selic na época era 13,75, então o custo da dívida, a despesa financeira era muito elevada, e o resultado operacional da Ocean Pact estava no patamar bem abaixo do que está agora, né? E o que que a gente enxergava lá atrás? Primeiro, tendências positivas nessas duas variáveis. Juro seria para baixo, EBITDA seria para cima, porque o preço da diária das embarcações claramente estava pressionado, e quando a gente comparava o preço das diárias de embarcações no mercado spot com o preço dos contratos de longo prazo da empresa, você tinha uma discrepância muito grande. E, naturalmente, à medida que os contratos de longo prazo da empresa fossem vencendo, novos contratos seriam fechados com uma referência no mercado spot que estava 50%, 60%, 70% acima do preço médio dos contratos de longo prazo da empresa. Isso efetivamente tem acontecido, à medida que os contratos vão vencendo, eles vão renovando por contratos mais vantajosos. O mercado de afretamento de embarcações ainda está com uma oferta bastante restrita e a demanda é cada vez maior
em função do petróleo no Brasil estar sendo produzido cada vez mais no offshore, cada vez mais longe, demandando cada vez mais movimentação de pessoas, equipamentos, né, para as plataformas. Então, você tem um cenário de oferta e demanda ainda interessante. O mercado já viu parte do que eu estou dizendo, evidentemente, a ação saiu de 2,50 para R$ 6. A gente diminuiu um pouquinho a posição, mas acha que pelo menos até os R$ 10 por ação justifica a manutenção dessa ação em carteira. Bom, acho que a gente respondeu aí todas as perguntas. Caso tenha passado alguma, por favor, mandem aqui para o nosso e-mail, pelo site, e a gente vai ter o maior prazer em responder. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e até o próximo call daqui a 3 meses. Um abraço a todos e bom dia.